Quando falamos em violência policial, uma imagem vem à cabeça: a imagem da vítima. Não é difícil notar que a violência do Estado, não somente hoje em dia, mas durante séculos, é direcionada principalmente à população negra e pobre. Ao longo da história brasileira, pretos, pobres, moradores de favelas e de periferias foram os alvos preferidos da violência estatal, mesmo em períodos democráticos. Mas se estamos dizendo que essas pessoas sempre sofreram com a violência do Estado, é correto dizer que não existe variação de um período histórico para o outro? Ao tratar da ditadura militar, o que mudou sobre a violência contra indivíduos negros e pobres? Quando pensamos em ditadura militar, lembramos das grandes passeatas, da censura, dos militantes e guerrilheiros perseguidos, torturados e mortos. Lembramos também de grandes artistas, de intelectuais, professores universitários e estudantes. Esses grupos, ligados geralmente à classe média, viram-se perseguidos pela violência que assombra negros e pobres cotidianamente e em toda a história recente do Brasil. É importante pensar que, para o terror do Estado atingir os setores médios e até a elite, ela pesa ainda mais sobre quem é mais vulnerável na sociedade. O golpe de 1964 se efetivou por meio dos militares, mas contou com o apoio de grandes empresários para que seus interesses fossem atendidos. Um dos principais grupos a serem beneficiados foi o setor de empresas ligadas à construção e ao mercado de imóveis, que possuíam enorme interesse em áreas nobres e centrais das grandes cidades. Não à toa, inúmeras favelas foram destruídas e moradores desalojados, dando lugar a moradias para as classes mais altas da sociedade. Felizmente, a favela carioca é algo que tende a desaparecer de nossa realidade. O exemplo do Rio de Janeiro é o mais notável. Em menos de 10 anos, as remoções forçadas na cidade atingiram mais de 140 mil pessoas e 80 favelas cariocas. Essas pessoas foram deslocadas para a periferia da cidade e do estado, distante do trabalho, da família e da vida que construíram. Um caso emblemático foi o da Cidade de Deus, que surgiu da remoção violenta de 63 favelas da zona sul do Rio, principalmente em torno do Leblon, Lagoa e Gávea, que hoje fazem parte da lista de bairros mais caros para se morar no mundo todo. Vale destacar o caso da favela da Praia do Pinto, cujas remoções começaram em março de 1969. 4 líderes da Federação de Associações de Favelas do Estado da Guanabara foram presos e um incêndio criminoso pôs fim à comunidade em maio do mesmo ano, destruindo todas as casas. Pode querer tirar nós daqui, devido àquelas obras ali. Pode tirar, porque diz que os ricos aí querem que o lugar porque é pitoresco, é bom. Acha que o pobre não pode ficar num lugar bom. E o povo fica amedrontado e vai sair. Por que esse medo que vai sair? Quem é que já falou? É que o jornal vem aqui e sai falando? Com o passar dos anos, grande parte da população do conjunto habitacional da Cidade de Deus não conseguia pagar as prestações das casas e sofreu um segundo despejo, dessa vez sem ter para onde ir. A região foi aos poucos completamente abandonada pelo poder público, sem fornecimento de água, energia, saneamento básico e transporte. Outras manifestações da violência policial que tiveram grande amplitude na ditadura militar foram os Esquadrões da Morte e os grupos de extermínio, organizações que hoje chamamos amigavelmente de milícias. Esses grupos, formados principalmente por policiais, agiam ilegalmente para eliminar possíveis criminosos e fazer justiça com as próprias mãos.
A ditadura militar abriu um amplo espaço para que as milícias se espalhassem por todo o estado do Rio de Janeiro, através de autorizações de superiores, para que essas ações de tortura e extermínio da população indesejada acontecessem. Hoje, as milícias constituem um dos principais problemas de segurança no estado do Rio. Envolvidas diretamente com todas as esferas policiais e com os poderes legislativo e executivo, os milicianos atuam extorquindo a população das periferias e eliminando aqueles que se colocam contrários à sua atuação. Órgãos de repressão como o DOPS e o Serviço Nacional de Inteligência monitoravam cotidianamente as ações dos moradores de favela e permitiam abertamente a invasão de casas e a prisão de qualquer membro da associação comunitária. O que pretende se mostrar é que esses órgãos, que serviam para repreender crimes políticos, misturavam-se com a repressão cotidiana nas favelas e periferias cariocas, tendo como alvo prioritário a população negra. Um exemplo concreto é o da repressão violenta aos bailes black organizados pela juventude negra em várias cidades pelo Brasil. Por um lado, os agentes do Estado temiam agremiações de jovens negros, com receio de que se tornassem um partido semelhante ao dos Panteras Negras dos Estados Unidos. Por outro lado, somente a reunião dessa juventude em espaços de sociabilidade já era vista como ameaça, o que motivou o monitoramento e prisão de inúmeros participantes dos clubes black. Não por acaso, durante a discussão para a Lei da Anistia, uma grande articulação política intitulada Movimento Negro Unificado lutou para que todas as violações contra pessoas negras durante a ditadura fossem julgadas como crimes políticos, pois a grande maioria das prisões se deu de forma arbitrária. O Movimento Negro Unificado tinha como base a combinação do discurso marxista com as pautas raciais do movimento negro, e foi oficialmente fundado em uma manifestação na frente do Teatro Municipal de São Paulo. O programa de ação do MNU possuía 16 pautas principais, que incluíam políticas de reparação, realização de uma ampla reforma agrária e direito de sindicalização dos trabalhadores. Apesar da luta de inúmeros movimentos durante a redemocratização, a ditadura militar deixou marcas muito profundas no cotidiano brasileiro e que não foram reparadas. A manutenção de uma polícia militar, guiada pela lógica de guerra e de caça aos inimigos do Estado, representa uma das piores heranças da ditadura, que naturalizou a violência, principalmente contra a população mais pobre. A violência do Estado deixa marcas irreparáveis nas famílias que veem seus filhos, irmãos, sobrinhos, crianças e adolescentes terem suas vidas ceifadas em nome de uma guerra que não parece ter previsão de acabar.